Isaías 49, versículo 13 e Gênesis, capítulo 22, amém? No final, vamos estar orando por algumas pessoas. Hoje foi um dia que me pediram muita oração pelo WhatsApp. Muitas vezes a gente não entende, nós chamamos as pessoas para virem para a igreja, elas não vêm. Quando o leite está derramado, quando as coisas estão estreitas, aí é um tal de ora por mim, ora por mim, ora por mim, né? Não estamos aqui para julgar, mas nós sabemos que Deus ainda coloca no leito, né? Deus vem falando, mas coloca no leito. Tem uma hora que Deus para de falar. Aí é a hora do ora por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Mas vamos estar orando sem estar citando nomes, mas vamos citar o endereço. O endereço é o hospital. Está todo mundo no hospital. Nome não vou me dar não, mas o endereço é o hospital. Eu não sei por que Deus me dá algumas palavras, mas tem uns 10 dias que Deus me deu um tema, né? E eu cheguei até a botar aqui hoje, porque Deus insistiu com isso. E o tema, missionária Maria, estou grávida. E agora? Não estou grávida, Maria. Eu acabei de falar, eu não sei porquê Deus insiste em alguns assuntos comigo. Talvez seja porque creio que alguém lá fora está ouvindo. Estou grávida e agora, né? E Deus veio falando comigo nesse tema. Vamos ler a primeira que Deus me deu foi em Provérbios 22:6, onde fala: ensina o caminho onde o teu filho deve andar. Amém? Vamos até ler aqui que eu separei aqui. Deus me deu um monte de palavrinhas. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha que coisa linda. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O título que Deus me deu é Estou grávida e agora? Então, são algumas questões de coisas que nós devemos fazer, né? A primeira é orar. E Deus me deu um testemunho que você, missionária Maria, já deve até ter escutado aqui, que eu achei lindo, eu guardei no meu coração. Infelizmente, nós aprendemos com os nossos próprios erros, mas é bom aprender mesmo com o erro dos outros, não cometer, né? Aprender com o acerto dos outros. E essa mulher, ela veio dando um testemunho lindo, e o testemunho dela é o seguinte, que a filha dela casou, tudo certinho. A filha dela começou a namorar aos 17 anos, né? Casou, terminou a faculdade, teve filhos, né? Tinha uma vida financeira estável, era uma vida tranquila, casou com um bom homem, né? E muitas pessoas chegaram até ela e falaram: nossa, como você deu sorte, né? E de tudo acontecer desse jeito. E ela foi e falou: não foi sorte. Quando até falaram assim: como é que é? Tu deu sorte, né? Qual o segredo? E ela: não foi sorte. Quando o médico trouxe a minha filha, né? Eu fui para o hospital, né? Tive esse neném. Quando o médico trouxe para eu ver, para eu amamentar pela primeira vez, assim que ele me deu, enquanto ela amamentava, eu comecei a orar pela vida dela. Eu comecei a orar pela vida dela espiritual, porque primeiro está escrito: buscai as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ela começou a orar pela vida espiritual, começou a orar pela vida sentimental. Tinha acabado de receber o neném acabou de nascer. Orar pela vida sentimental, pelo casamento dela, pela vida financeira, pelos estudos. Dali ela começou. Então deu tudo certo, porque verdadeiramente ela viveu
o 37:5. Né? Então a primeira coisa, eu estou grávida, e agora? Primeira coisa que eu tenho que fazer, orar. Começar a orar pela essa criança, começar a orar. Né? Era comum lá em Israel pegar o menino, era só o menino. Né? Isso é cultura, né? Aqui no Brasil nós pegamos tanto o menino como a menina, mas era comum, né, cortar o prepúcio ao 8º dia, era uma maneira de consagrar o Senhor. Aqui no Brasil nós temos esse hábito, não de cortar o prepúcio, mas de pegar o bebezinho, né, levar até a igreja, onde a igreja vai estar fazendo uma oração e nós apresentamos essa criança a Deus, né? Menino, menina, apresentamos, porque lá em Israel, né, é só o menino, mas o nosso Deus, ele nem é machista, nem é feminista. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. O nosso Deus, ele é justo, né? Então nós apresentamos o menino e a menina. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é orar por essa criança. Segunda coisa que nós vamos fazer, procurar o pai, falar com ele, porque um bebê, mano, não é feito sozinho, né? Nós sabemos disso, para a glória de Deus. É muito bom. Deus é muito bom, bom mesmo. Nossa, Deus é bom demais, porque foi Ele que criou o sexo. O sexo não foi feito pelo diabo, o sexo foi feito por Deus, com a finalidade de constituir família, né? Então Deus fez o homem, Adão, fez a mulher e falou: vão ter filho. Olha que coisa linda, como alguém pode rejeitar um Deus desse, irmão? Fez o homem com todo o equipamento necessário, né? A mulher com todo o equipamento necessário. O interior de um homem é diferente, o interior de uma mulher todo preparado para produzir um neném, né? E Deus vai e fala: multiplica. Olha Deus falando, enche a terra. O que Deus está falando, né? Dê nome aos bichos, mas se ocupe em se multiplicar e encher, porque eu quero ver essa terra cheia, hein? Isso é Deus. Então a segunda coisa é procurar o pai. Mas aí foi quando Deus começou a me dar. Eu estou grávida e agora? E não tem pai. O pai meteu o pé, o pai não está aí, o pai é ausente, o pai é casado, estou fazendo filho com o marido dos outros. E agora? Estou grávida, e agora? Né? Aí foi quando Deus me deu Isaías 49, onde está escrito assim: Isaías 49, versículo 15. 49, versículo 15. Missionária Maria, estou sem óculos. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Aqui Deus vem falando: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Pode. Mas só que Deus está se comparando, como foi pregado diversas vezes, a uma boa mãe. Deus não está se comparando com uma péssima mãe, com uma porcaria de mãe. Mãe não é só que gera, não. O irmão é que gera, que cuida, que cria, que corre atrás, né? Tem muito pai aí, né? Pai que é mãe. Tem muita mãe que é pai. É dessa mãe que Deus está falando. Deus não está se comparando com a porcaria de mãe, que se diz mãe, né? Porque lá em Apocalipse fala: muitos se dizem judeus e não são. Ou seja, a pessoa está falando: eu sou crente, e Deus está falando: não é não. Eu sou crente, Deus: não é não. E o que Deus fala é que interessa, não é o que eu acho de mim. Aí vai: será que eu sou uma boa mãe? Deus está se comparando com uma boa mãe. E ele fala: todavia, se ela se esquecer, eu jamais se esquecerei de ti. Então, se essa criança tem um pai, corre para falar com o pai, porque Deus constituiu família. Deus fez Adão, Deus fez Eva,
e falou: multiplica. Ali Deus estava constituindo família. A família é um projeto de Deus, mas a criança não tem pai. Aqui em Isaías Deus pega e fala: eu sou o teu marido. Olha Deus falando: eu vou cuidar de ti, de todas as tuas necessidades. Eu sou o teu marido, eu vou cuidar de ti. E nessa passagem aqui Deus fala: eu não vou me esquecer de ti. Então, uma vez que eu estou grávida, corta esse negócio de matar, porque lá em Êxodo fala que matar é pecado. Se está sendo gerado dentro do meu ventre um serzinho, ele veio da parte de Deus. Foi concebido em pecado, então mete o joelho no chão, começa a orar, começa a clamar: arrependei-vos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E confia no Senhor, porque essa criança, ela tem pai. Pode até talvez não ter um pai na terra, mas um pai no céu ela tem. Então eu tenho primeiro orar, segundo procurar o pai, terceiro entregue seus medos a Deus. Lá no Salmo 37:5 tá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Deus concederá o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Entregue os seus medos ao Senhor. Agora a gente vai em Gênesis, que foi a palavra, Deus me deu o mesmo provérbio. E Gênesis capítulo 21, é isso? 22? Gênesis 22, isso. Gênesis 22, capítulo 18. Está escrito assim: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, e encheu um odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Essa é a história de Agar, uma serva egípcia. Egípcio significa eu não tenho parte com o povo de Deus. Quando eu bato no peito e falo eu sou egípcio, eu estou falando: olha, eu não pertenço ao povo de Deus. Mas Sara teve uma ideia de jegue: vou arrumar uma mulher para o meu marido. Ideia de maluco, porque eu não posso gerar. Deus já tinha feito uma promessa a Sara de que ela engravidaria. Sara não menstruava mais, mas ela engravidaria. Sara até riu, se fala muito do riso de Sara, porque Sara pensou: estou velha, não menstruo mais. Aí vem esse anjo aí dizendo que eu vou engravidar. Com certeza esse anjo não veio da parte de Deus, missionária Maria, tu caindo para mim. Deus me deu essa pregação, eu já falei, eu não sei porque Deus me dá, eu só prego. Deus está uma semana me falando de algo que eu vou estar finalizando aqui. Mas enfim, a palavra também fala que Abraão riu, porque do tempo em que Deus faz a promessa a Sara até se cumprir, bota-se ano. E agora Abraão está velho, E Deus vem falar: promessa vai se cumprir. Ele ri, porque agora eu estou velho. Porque o Senhor não fez antes, quando havia uma possibilidade dessa promessa se cumprir. Agora não há mais jeito, não tem jeito. Somos nós, querendo dizer para Deus o que Ele pode fazer e o que Ele não pode fazer. Ou seja, o que Ele consegue. Senhor, daí não dá para o Senhor fazer não. Aí já está ruim, entendeu? Muitas vezes nós esquecemos e diminuímos o tamanho do nosso Deus. A palavra fala que muitas coisas não acontecem na nossa vida por causa da nossa pouca fé. Eu vejo Deus fazendo muitos milagres, mesmo com nossa pouca fé, não impedindo Ele de fazer. Mas ao mesmo tempo a palavra vem me falando que Ele sai de uma cidade e Ele não faz muita coisa. Ele queria até fazer mais, mas há poucos milagres. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tinham fé. Então eu preciso acreditar, mesmo que as circunstâncias me falem todo o contrário. Eu preciso crer. É claro, fácil falar. Viver, o que é, como eu costumo dizer, ter fé não é ficar pulando: eu tenho fé, olha, Maria, como eu tenho fé, olha pra mim, eu sou uma mulher de fé. Não, ter fé é você não estar acreditando, mas você continua caminhando e seguindo,
Porque Deus fala para Abraão: sai da tua terra sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o cara começa a viver em tendas, no meio do deserto, acreditando numa promessa que Deus fez. Mas a promessa se cumpre. E apesar de parecer que foi tarde, não foi tarde. Porque a palavra fala que Abraão brincou com Isaac, muitos anos. Mas agora a gente está com Ismael. Quem é Ismael? Ismael não era para ter nascido. Mas Sara vai e faz... arruma uma mulher aí e acaba nascendo Ismael. Mas só que quando nasce uma criança, já começa também a nascer um projeto de Deus na vida dessa criança. Não era para Ismael ter nascido, mas nasceu. E se nasceu, eu estou grávida, fico pensando em Agar, falando: meu Deus, eu estou grávida, e agora? Sara vai pegar meu filho, Sara vai ficar com meu filho, né? Mas não, Deus fala: não, Agar, o filho é teu, ninguém vai te tomar o teu filho, você não tem que dar teu filho para ninguém, eu vou te ajudar a sustentar, Agar, teu filho, você não vai. Não, Sara quis Agar apenas para ter filho, para tomar barriga de aluguel, fato. Não, Agar, o filho é teu, eu vou te ajudar. É isso que Deus está fazendo. Deus agora está tirando Ismael, revelação da palavra de hoje, de perto de Sara, para mostrar para Agar: a partir de agora, teu filho faz parte da promessa de Deus. Teu filho agora não é mais egípcio, teu filho agora é israelita, faz parte do meu povo, é meu filho. A palavra fala que era Deus com um moço, olha o que está escrito, que cresceu, habitou no deserto, foi frecheiro. Nós moramos no deserto, nós não estamos ainda na terra prometida, nós não chegamos ainda em Jerusalém, nós estamos vivendo o mesmo processo que o povo lá do Egito, passando pelo deserto, estamos passando por tudo isso aqui, porque ainda não chegamos na terra prometida, o mesmo processo no Egito, estamos vivendo aqui cá agora, amém? E agora Ismael, ele cresce, e Agar está com medo, porque no momento, antes dele crescer, nesse momento aqui dessa passagem, acaba a água, e o menino está com sede, e quem é que pode viver sem água? Ainda tem muito chão pelo caminho, e Agar começa a temer pelo menino, vai morrer, e ela, para não ver a morte do menino, ela bota o menino ao longe, a palavra fala que é a distância de uma flecha, e fica ao longe. E quando o menino começa a chorar, há uma promessa na vida do menino. O choro do menino sobe a Deus como uma oração. E ao subir, o anjo automaticamente desce. Do lado de Agar tem um poço. Então eu vejo que muitas vezes nós estamos desesperados, mas do nosso lado a solução de Deus já está lá. E o anjo fala, né? O anjo que foi enviado da parte de Deus para falar com Agar, fala: olha, não temas, tem promessa na vida do teu filho, ele vai crescer. E a palavra fala que ele cresce e vira arqueiro. Então todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que invocar, a palavra não fala aquele que é crente invocar o nome do Senhor, não, a palavra fala todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O choro de Ismael subiu a Deus como uma oração, e na mesma hora Deus desceu, porque havia um projeto de Deus na vida de uma criança, que talvez aquela mãe pensou, não era para ter nascido, né? Uma vez que uma criança é gerada no ventre, os projetos de Deus. Quarto, achei até bonitinho que você cantou a música, é segura na mão de Deus, não, do seu filho. Mas aí Deus me deu justamente o testemunho, que eu também já falei aqui, quando eu fui uma vez pregar, eu já congreguei na Reinando Vida, ali Bispo Jorge, amo muito, né, homem de Deus toda a vida, congreguei ali, e uma vez eu estava saindo correndo para pregar, e Diana era pequenininha, puxando a minha mão, e querendo soltar a minha mão, teve 2 testemunhos desse. Eu não soltei a mão dela, ela fez muita força para soltar, eu não soltei, e ela logo em seguida ela tropeçou, e quando ela tropeçou, ela ia cair entre o meio-fio na rua, né, com 3 aninhos e pouco, ela ia se machucar toda, mas quando ela tropeçou, automaticamente, eu que estava segurando ela, eu apertei mais ainda a mão dela e eu suspendi, então ela não caiu, não se machucou.
E da outra vez que eu estava com ela também se batendo, querendo se soltar, e de tanto ela perturbar para eu soltar, eu soltei. Quando eu soltei a mão dela um pouco depois, ela caiu. Eu cheguei na igreja com o joelho dela todo ralado. Então ali Deus me deu uma pregação, nesses 2 testemunhos, que Deus, Ele não solta a nossa mão, somos nós que soltamos a mão dele. E quando nós soltamos a mão de Deus, nós corremos riscos muito graves, perigos. Nós precisamos, porque na hora que a gente cair, na hora que a gente precisar, Ele nos levanta, Ele nos ergue. A palavra fala que Pedro, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. Jesus fala: vem. Jesus fala: não, isso é coisa para Deus. Não, ele fala: vem. E Pedro confia em Deus, ele começa a andar sobre as águas. Mas ele olhando todo aquele vento, toda aquela circunstância, ele começa a afundar. A fé dele vai se tornando tão pequena que ele começa a afundar. Só que ele tinha falado com Deus. Então quando ele começa a afundar, quem é que está lá? Deus segura na mão dele, ergue e bota de volta no barco. Só que aqui está: segura na mão do seu filho. Há uns meses atrás, eu sou ruim com o tempo, talvez uns 3 meses ou 2 meses, não estou aqui para julgar ninguém, mas acontece que eu vou usar sim esse testemunho. Eu estava ali estudando e o João vendo televisão. Daqui a pouco, o carro veio, atropelou a criança e não socorreu. De quem era a culpa? Do carro. De quem era a culpa? Do motorista. De quem era a culpa? Do sinal que estava fechado. A culpa era de todo mundo. Mas eu, sem olhar para a televisão, apenas olhando para o livro, eu falei: João, vai aparecer de novo essa reportagem, vê aonde que estava a mãe e aonde que estava a criança. Por quê? Quando apareceu de novo, lá estava, não era a mãe, era a tia, para piorar. Eu acho que quando você está com o filho dos outros, aí que tu tem que segurar a mão mesmo, que é, né? Responsabilidade dobrada. A mulher estava lá na frente, e a criança de 10 anos, gente, criança, 10 anos é criança, pelo amor de Deus, 12, 15 anos é criança, vinha lá atrás. Quando a menininha tentou atravessar, não estou aqui para julgar, mas vamos pegar isso aí para a nossa vida? Como eu falei, é melhor aprender com o erro dos outros, não é não? Aí o João: não, mas o cara tinha que socorrer. Eu falei: sim, tinha que socorrer. Mas o que é? Quem é mais precioso? Aquela criança é preciosa mais para quem? Então, se aquela criança é preciosa para mim, eu vou segurar a mão dela. O quarto é segurar na mão do seu filho. Sabe o que é segurar na mão do seu filho? É ensinar sobre pedofilia a partir dos 3 anos de idade. Meu amor, deixa a mamãe te ensinar: ó, aqui não pode botar a mão, aqui não pode. Se fala com mamãe. Isso é segurar na mão do teu filho. É você preparar teu filho para ele, quando você precisar soltar a mão dele, ele ir. Stephanie já era velha, já com essa história de trabalhando de noite, chegando de madrugada, eu não conseguia dormir direito, dormindo mal pra caramba, né? E de manhã ter que acordar cedo para cuidar da minha mãe. Aí eu orava: Senhor, guarda, 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 Senhor, guarda, Senhor, leva, Senhor, traz. Aí um dia Deus usou um profeta. O profeta veio, o cara nem me conhecia, ele viu a Diana. Ele era amigo do Júnior, mas ele nem a Diana conhecia. Então, quando ele viu a Diana, falou: é irmã do pastor Júnior? Falei: é irmã do pastor Júnior. Aí ele: engraçado, mas Deus me deu uma visão que a senhora, ele entregou umas 5 ou 6 profecias, todas de Deus. Mas, porque o cara não conhecia nada do que eu estava orando no meu quarto. Profecia de Deus, Deus primeiro fala contigo. Tu fala com Deus e depois Deus revela. Aí você sabe que vem de Deus, não é essas profetadas que vem por aí de maluco querendo aparecer, não. A oração que tu faz no teu quarto, irmão, no teu silêncio, todas vieram de Deus, mas é sobre essa que eu quero falar. Ele virou e falou assim: engraçado, porque Deus me mostrou uma menina, mas não era desse tamanho não, era maior, ela era maior. E Deus me mostrava a senhora dentro do seu quarto. Olha o local onde devemos procurar, né, ajuda. E a senhora falava com Deus: Senhor, guarda, 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 Senhor, meu Deus, Senhor, essa menina aí bonita pra caramba de noite, de madrugada, Senhor, guarda. Deus manda te dizer. E ele confuso, porque viu uma menina maior, mas ele entregou o que Deus mandou. Ele não ficou: será que isso veio? Deus mandou, ele entregou. Ele foi e falou: eu via uma menina maior do que essa, não era desse tamanho não, era mais velha. E Deus, a senhora no quarto orando, Deus manda ele dizer: pode dormir tranquila, ele vai levar e ele vai trazer. Isso
é colocar o filho nas mãos de Deus. Não dá, missionária Maria, para criar filho sozinho, não. O mundo está cheio de bicho-papão. Eu fui no fórum ali entregar uns documentos aqui fora de Bangu, a mãe virou pro nenenzinho muito levado, correndo para lá e para cá. O bicho-papão vai te pegar. Ô, desgraça, mané. Fica profetizando, porque o bicho-papão é o pedófilo. É o cara que vem varado com o carro, com a moto, atropela, não quer. Isso que é o bicho-papão. E esse bicho-papão existe. Sem falar que o bicho-papão, espiritualmente falando, são demônios que entram dentro da mente da criança, que fala com a criança, que perturba o sono da criança. Por isso é bom consagrar a criança. Então, parar também com essa história de falar o bicho-papão vai te pegar. Eu fui também ali na Vila Aliança. Eu falei, João, vou te mostrar. Aí caminhei. Não é porque é a comunidade não, que eu também já vi aqui do lado de cá também muito. Já vi muito por aqui. Estava andando na Vila Aliança, estava uma jovem em torno de 17 anos com o neném no colo e um bebezinho de 2 anos. Aí o bebezinho, eu de longe, né? Aí o bebezinho foi e fez que ia para a rua. Sorte que ela viu, né? Sorte que eu chamo deu muito Deus na vida dela. Aí ela foi, correu e agarrou a menina. Aí quis bater na menina. Sua maluca, sua retardada. Dá uma raiva. Ah, meu Deus, se eu não quisesse entrar no céu. Sua maluca, você é retardada. Dá vontade de pegar no pescocinho dela e falar, retardada é turba. Tu quer que uma criança de 2 anos raciocine que tu com 20 não está conseguindo raciocinar? Segura na mão dessa criança, pelo amor de Deus. Segura na mão do teu filho. Essa é a palavra que Deus me deu. Ensina o seu filho a falar a verdade. Hoje, número 5, né? 5ª coisa. Crianças, elas muitas vezes não falam a verdade para o pai por medo de apanhar. Se teu filho falou a verdade, mesmo que mereça uma surra, não bata. Porque se tu bater, ele não vai falar mais a verdade. Mas ensine ele a falar, converse com ele, fala que está errado, meu filho está errado. Eu não vou te bater porque você está falando a verdade. Mas está errado, meu filho. Senta, conversa. Quantos pais ausentes? Às vezes o cara trabalha a semana inteira, aí folga sábado e domingo, quer tomar cerveja no botequim, quer passar o dia inteiro na igreja. Não está na Bíblia que é passar o dia inteiro na igreja não, irmão. Tá que é para zelar pelas coisas do Senhor, mas família vem antes de templo. Não tira um tempo para conversar com o filho, não tira um tempo para brincar com o filho, não tira um tempo para levar o filho na praça, não tira. É pai ausente, de corpo está presente, mas o filho não pode contar para nada. Por quê? Estava escutando agora há pouco, o João com essa história de ver esse negócio horrível aí de jornal direto, não sei como que não fica em depressão. A senhora morava com coroa, o coroa abusava da criança, a criança nunca falou nada, Deus separou, que é fiel, o cara sumiu lá para Minas Gerais, o cara resolveu voltar no Rio, a velha ficou de novo com o cara, e na hora que eu estava andando para lá e para cá, que eu escutei, eu falei, meu Deus, como é que está a cabeça dessa criança em ver o monstro, o bicho-papão voltar para dentro de casa. Só que a menina parece que já tem 24 anos. Só que a menina não falou, só que a mãe achou um diário, né? Aí estava lá tudo narrado. O que estava narrado no diário poderia ter sido falado. Se eu desse liberdade aos meus filhos de falar a verdade, eu preciso abraçar, eu preciso ser presente. Eu preciso ser presente na vida dos meus filhos. O 6, criar uma criança em um mundo que vai, segundo Deus, vai se tornar um caos. Vai se tornar um caos. Deus já falou, vai. A água vai acabar, os bandidos vão multiplicar, cada dia mais vai ter mais bandidos, menos polícia, né? Polícia também, tem muito policial bom, irmão, tem muito. Assim como tem pastor que não vale nada, tem muitos pastores que vieram da parte de Deus. Assim é policial também. Tem muitos policiais que são de Deus, mas também tem que não tem, né? E então, a tendência do mundo é virar um caos. Como criar? 6 e último. Como criar um filho? Tô grávida, e agora? Que vai nascer num mundo que está piorando. Como eu vou criar?
Imagina, eu estou grávida, mas eu estou vendo que o caos está se multiplicando, a Bíblia está se cumprindo, a iniquidade está aumentando, né? As pessoas, você parece que não pode confiar em ninguém. Como? Eu estou grávida. Será que eu vou ficar viva para criar essa criança? Como é que é isso? Botar um filho num mundo desse? Estou grávida agora. Aí a palavra fala em Gênesis 21, 19, 18. Ergue-te. Primeiro mandamento que Deus dá para Agar. Ergue-te. O que é erguer? Se você vai mandar alguém se erguer se a pessoa já estiver de pé? Você só vai mandar alguém se erguer se ela estiver caída no chão. Então, quando Deus fala ergue-te, é porque essa mulher não está em condições de criar filho nenhum, né? Então, primeira coisa, estou grávida agora, ergue-te, fica de pé. Lá, se eu não me engano, no profeta Ezequiel, Deus vira para, se eu não me engano é Ezequiel, Deus vira para o profeta e fala assim: levanta-te e põe de pé. Deus não quer ninguém caído, prostrado. Deus não tem conversa com coitadinho, irmão. Ai, eu sou um pobre coitadinho. Gente que fica chorando, não chega a lugar nenhum. Ai, minha vida não chega a lugar. E pega-lhe pela mão. Lê aí para mim, Maria. Gênesis 18. Ergue-te, levanta o moço. Gênesis 18, Gênesis 21, 18. Vamos ler junto. Ergue-te. 21, 18. Isso. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A minha tia veio da Paraíba com o Manuel, com o Antônio, não sabia ler nem escrever. Teve mais 2. Ninguém virou bandido. Ninguém morreu de fome. Minha mãe também, enfiaram na cabeça dela que ela precisava abortar, que íamos morrer de fome, né? Para a glória de Deus, é um testemunho, né? Enfiaram na cabeça da minha mãe que ela não ia ter condições, que nós íamos morrer de fome. Ninguém morreu. Mas já pensou se ela tivesse conseguido me abortar? Quem ia estar cuidando dela agora, Maria? Quem ia estar cuidando? Deus sabe do amanhã. Se Deus está falando, Ele garante. Estou grávida e agora? É só pegar. Isso aqui é só os princípios básicos. Só o começo. Porque segurar o Samuel depois é que é outra história. Amém? Vamos orar pelas pessoas?